Olá pessoal, tudo bem? Eu sei que eu tô sumida, que eu parei de postar vídeos e tudo, mas é porque a vida tem sido muito corrida. Só que eu tenho recebido muitas perguntas a respeito de como eu vim morar em Portugal, qual foi o processo, quanto de dinheiro eu juntei, enfim, muitas pessoas estavam me fazendo as mesmas perguntas. E eu então resolvi abrir uma caixinha de perguntas no Stories do Instagram para que eu pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis com essas perguntas, já que sempre eram as mesmas dúvidas. Só que, como são perguntas um pouquinho mais complexas de responder elas em stories curtinhos, me sugeriram de fazer um vídeo mesmo e postar tanto como IGTV ou como vídeo para o meu canal no YouTube. Então eu inclusive vou postar nos dois, ou vocês vão estar assistindo esse vídeo pelo meu canal no YouTube, que é o Pelo Menos Estou Tentando, ou através do meu Instagram, que é o @PriscilaNunesM. Enfim, vai ser um vídeo super rápido mesmo, sem edição praticamente, só para eu poder esclarecer as dúvidas e tentar ajudar vocês de alguma forma. A primeira pergunta foi: como é o processo para se mudar? Quais são os custos iniciais? Eu já vou deixar claro que as perguntas que eu vou responder aqui são de acordo com a minha experiência, com a minha vivência. O processo foi o seguinte: desde o momento que eu me formei na faculdade até um pouquinho antes, eu já tinha vontade, eu já tinha ideia de me mudar do Brasil. E eu gostaria muito que fosse para a Europa. Então eu comecei a me programar para isso. Comecei já a juntar um dinheiro. Na verdade, a primeira coisa que foi difícil de escolher foi para qual país que eu iria, né? Qual cidade que eu iria escolher para morar, porque eu nunca tinha vindo na Europa, nunca conheci nenhum país daqui nem nada disso. Então essa foi a primeira pergunta. E aí depois de muito estudo e muita análise, eu e meu namorado optamos por vir para Portugal, primeiro por conta da língua, já que ele não fala inglês, seria mais fácil a adaptação num país onde é teoricamente a mesma língua, né, o português. E o segundo fator também que pesou bastante foi com relação ao dinheiro, porque como Portugal é um dos países da Europa onde o salário mínimo é o menor, então seria o lugar onde a gente teria que juntar menos dinheiro para poder vir, que a gente conseguiria se sustentar e conseguiria nosso visto, enfim. O salário mínimo aqui de Portugal, a gente contou aí por volta dos 650 euros. A partir disso, por conta do dinheiro e da língua, a gente acabou optando por Portugal. Agora, com relação aos custos iniciais, eu fiquei com medo de vir para cá como turista, porque nós, brasileiros, enfim, podemos vir para a Europa só com o nosso passaporte, sem visto nenhum. E a gente pode permanecer no país durante 3 meses. Só que eu fiquei com um pouquinho de medo de vir dessa forma e de não conseguir emprego por conta disso e tudo. Então a gente correu atrás de um visto de estudante. Então o segundo passo, depois de escolher qual país, qual a cidade, foi escolher um curso para poder vir morar aqui. Eu acabei optando por um curso de design de interiores. É um curso profissionalizante, funciona basicamente como um curso técnico no Brasil. E o Fernando acabou optando por um curso de animação 3D. Todos na mesma escola em Lisboa. E aí, esse curso já tinha um custo, ou a gente pagava ele o valor total, com 10% de desconto, ou a gente optava por parcelar em até 12 vezes. E esse curso, ele tinha duração de 1 ano. Através dele, a gente conseguia, sim, dar início ao processo de obter um visto de estudante. Então, a gente escolheu ele, do Brasil, e as aulas aqui na Europa começam em setembro. É um pouquinho diferente do Brasil. Daí, a gente juntou toda a documentação, toda a papelada necessária, e entregamos lá no consulado de Portugal, em BH, 3 meses antes, justamente para a gente ter um tempo certinho e tranquilo para poder receber o visto e se programar para vir para cá. E assim, realmente demorou
quase 3 meses mesmo pra gente poder receber o passaporte com visto. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre isso, eu posso falar, mas todas essas informações vocês conseguem buscar na Embaixada de Portugal, tem todos os tipos de visto que tem pra vir pra cá e todos os documentos que cada um solicita. Então, a gente teve esse custo do curso, mas porque foi uma opção nossa de vir com visto de estudante. Além disso, ainda teve os custos do próprio visto, que tem todas as taxas e todas as documentações que a gente teve aqui atrás, enfim. Tem também o custo do passaporte, caso você não tenha. Teve também as passagens, que a gente teve que comprar, né, de ida e volta. Também já tivemos que alugar o primeiro lugar onde a gente moraria aqui. Algum dia vai sair no canal esse vídeo falando sobre os lugares que eu já morei, como arrumar moradia aqui e tudo. Nele já tá mais explicadinho os sites e como foi todo o processo que eu passei. Aqui eu só vou dar uma resumida mesmo pra vocês com relação ao primeiro lugar, porque a gente já teve que buscar logo do Brasil um lugar pra gente morar. Eu busquei através de um site chamado Uniplaces, que ele é como se fosse casa para estudantes aqui em Lisboa, mas não só para estudantes. Qualquer pessoa consegue fazer esse aluguel. E nós alugamos, então, como a gente nunca tinha vindo para cá, não conhecia nada daqui, a gente alugou só temporariamente mesmo, por 4 meses, uma kitnet. E assim, o preço, gente, era muito caro. Porque, era uma kitnet no centro de Lisboa, toda equipada, então tinha cama, tinha já todos os móveis e eletrodomésticos. Nesses 700 euros já estava embutido todas as contas, então seja internet, água, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho isso um valor alto, porque se você for pensar, o salário mínimo aqui gira em torno de 650 a 700 euros. Então, esses foram os meus custos iniciais. E além disso, a gente ficou assim, sempre assistindo vários vídeos no YouTube de pessoas que já moram aqui em Portugal. Tem vários canais super legais, tem inclusive também um que é o Irmãos de Vaca também, que ajudou bastante. Enfim, a gente começou a coletar todas as informações possíveis pra gente poder se preparar pra vir pra cá. Uma das coisas também que a gente se baseou foi o próprio salário mínimo daqui, como eu já falei, pra gente poder se manter 2 meses. Quanto a gente teria que juntar pra poder se manter 2 meses aqui em Portugal, ser como se a gente não fosse ter emprego ou não fosse receber salário nenhum durante esse tempo. Então a gente colocou aí por base o salário mínimo para cada, pra gente conseguir sobreviver tranquilo aqui. A gente também já sabia o preço do aluguel, já tinha comprado as passagens, o curso, a gente já tinha resolvido como é que ia ser pago. Agora, com relação também à alimentação, a gente tinha visto que mais ou menos aí uns 250 euros para 2 pessoas se alimentarem no mês era um valor ok. E realmente, você consegue fazer seu supermercado e tudo pra um mês. Isso sem contar as vezes que você vai comer fora e tudo, mas dá pra você se alimentar tranquilo com esse valor. E além disso, também teve o custo do transporte, que aqui em Lisboa tem 2 opções. Ou a gente opta por pagar 40 euros pra gente poder andar por toda Lisboa, até essas cidadezinhas encostadas nela, ou a gente paga 30 euros pra poder andar dentro de Lisboa. Acaba compensando muito pagar o passe dos 40 euros. Então, foi mais aí 40 euros para cada com relação a transporte. Basicamente, esses foram os nossos custos iniciais. A segunda pergunta foi: como é o custo de vida e tem emprego? Bom, como eu falei, Portugal, ele é um país onde o salário mínimo é um dos menores da Europa, se não for o menor, se não me engano. Então, acaba que ele tem um custo de vida um pouquinho menor do que os outros países ao redor. Mas mesmo assim, por exemplo, com relação a aluguel, é muito caro, porque a procura é muito alta, né? Então, por conta disso, os preços são assim, chegam a ser absurdos. Então, se a gente for falar com relação a custo de vida, é que depende muito se você vai querer vir pra cá pra morar em um apartamento sozinho, se vai ser uma kitnet, se vai ser um apartamento de 1 quarto ou 2 quartos, ou então se você vai vir só pra alugar um quarto numa casa e compartilhar com outras pessoas. Enfim, tem várias possibilidades. Eu vou falar de algumas que eu já sei. Por exemplo, o preço de um aluguel aqui em Lisboa. Se você for morar dentro mesmo de Lisboa, em uma casa ou apartamento que seja de 1 quarto, o preço sai aí por volta de uns 600, 700 euros.
é caro. Agora, se for pra procurar nessas cidadezinhas assim ao redor, que é super tranquilo de... a gente vê que muitas pessoas, na verdade, moram ao redor, assim, de Lisboa e vêm trabalhar e vêm fazer as coisas em Lisboa todos os dias, porque tem trem, 15 minutinhos você tá aqui, então é super tranquilo. A partir daí, você já tem opções mais baratas de aluguel. Aí você consegue, de repente, uma casa de um quarto por uns 500 euros, por aí. Tem sido mais ou menos essa média. E isso é o preço só do aluguel, sem nenhuma despesa incluída. No meu caso, eu tive muita sorte que depois desse lugar aí que eu fiquei temporariamente, que eu pagava 700 euros na kitnet, eu consegui morar. Agora eu moro em uma casa aqui dentro de Lisboa, onde eu pago 400 euros o aluguel. Mas isso foi uma sorte, assim, sem tamanho, assim, é realmente uma raridade. Agora, se você já estiver procurando por um quarto, numa casa compartilhada, já com todas as despesas incluídas dentro de Lisboa, tem visto opções aí de uns 250, 350 euros, mais ou menos. Então é basicamente isso, depende realmente do que você quer. Tem sites onde vocês podem procurar essas coisas a partir do Brasil, igual tem esse Uniplaces que eu falei, tem um outro site que se chama Imovirtual, então tem um outro também que se chama Idealista. Podem dar uma conferida nesse site que lá mostra todas as opções e aí vocês conseguem ter uma ideia melhor de preços disso que eu tô falando. Tem emprego? Bom, emprego tem. Só que como somos imigrantes, a gente tem que vir já com a cabeça aberta para aceitar qualquer coisa, né? Coisas que de repente você não faria no Brasil, normalmente. Então, venha com a cabeça aberta para você poder pegar qualquer emprego mesmo. Uma coisa assim que conta muito é o fato de você saber outras línguas, tipo o inglês. O Fernando não sabe inglês, por exemplo, então acredito até que foi por conta disso. Na verdade, acredito não. Por conta disso, ele demorou um pouquinho mais de tempo para encontrar um emprego. Mas ele conseguiu, acho que uns 2 meses depois que a gente tava morando aqui, ele conseguiu arrumar e eu acho que 1 mês, alguma coisa assim depois, já consegui também um emprego. Mas assim, o fato de você saber falar outra língua além do português já ajuda muito, porque aqui a gente trabalha muito com turistas, então isso é um fator essencial. Só que é lógico que se não souber, também tem opções, vai ser um pouquinho mais difícil. E essa questão também de você de repente conseguir um emprego dentro da sua área logo de cara. Não digo que é impossível, porque é lógico que pode acontecer, mas é realmente muito difícil. Então só venha com a cabeça um pouquinho mais aberta para outras oportunidades e outras experiências. E agora a terceira pergunta foi: valor de aluguel e mercado, contas. Bom, o valor de aluguel eu já até passei um pouquinho disso aí pra vocês. O valor do mercado também já falei que 2 pessoas a gente consegue aí uns 250 euros, ou às vezes até um pouquinho menos por mês, tranquilo pra gente comer. Com relação às contas, as contas que eu pago aqui. Agora tem o meu aluguel, né, que são os 400 euros, tem aí a parte da comida, tem o transporte que eu já falei pra vocês que eu pago 40 euros e o Fernando também paga 40 euros no passe dele, mensal. A conta de água é muito barata, geralmente vem aí por volta dos 19, 20 euros, quase nunca ultrapassa isso. A conta de energia, ela gira em torno dos... Isso, assim, né, com base na minha experiência, as minhas contas, vem por base dos 45 euros, 50 euros por mês, mais ou menos. Isso porque eu tô com a internet ligada sempre, termoacumulador da água tá sempre ligado dia e noite, então só pra vocês terem uma ideia. Também agora no verão a gente dormia com o ventilador ligado todo dia, enfim. Com relação à internet, eu acho muito barato tanto o quanto eu pago na internet, porque a gente fez um plano em uma operadora, se chama Nós. Tem mais outras 2 operadoras aqui, que é a Mel e a Vodafone. Mas a gente fez um plano na Nós, que é 70 euros por mês. E ele dá direito a 2 celulares com 10 GB de internet cada, mais 100 minutos de ligação para dentro do país, de graça. A gente também tem o telefone fixo, que a gente pode ligar para qualquer outro telefone fixo também de graça. Temos também 180 canais de televisão. Isso é porque quando a gente adquiriu esse plano, a gente ganhou televisão também. Então foi assim uma ótima coisa que a gente fez. E além disso tem a internet da casa. Eu acho muito barato tudo isso
por 70 euros só por mês. Então é basicamente isso. Essas são as contas do mês, basicamente. A pergunta número 4. O sotaque é muito diferente? É diferente. No início, eu confesso que eu não conseguia entender muito bem o que eles falavam. Acho que eu tinha um certo medo também, bloqueio, porque eu tava em outro país. E é diferente mesmo o jeito que eles falam. É mais fechado, então é um pouquinho difícil, assim, de entender. Então, no início, eu ficava perdida, assim, eu confesso. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E com o tempo você se acostuma. Hoje em dia eu já sou acostumada. É lógico que nem tudo eu ainda entendo. Então, algumas vezes eu tenho que pedir pra pessoa repetir tudo, mas eu já tô muito mais acostumada, já é mais tranquilo. E é engraçado também, porque tem frases, palavras e expressões que a gente usa de uma forma e aqui é totalmente diferente. Então, também é até legal, é uma troca aí de experiência, é um aprendizado que eu acho divertido. Agora, a pergunta número 5. Expectativa, realidade. Bom, eu acho engraçado porque, assim, por eu acho que uns 3 anos, basicamente, eu fiquei ali sonhando em vir pra cá e vir morar na Europa, porque minha vida aqui ia ser outra, qualidade de vida 10/10. Mas aí quando a gente chega aqui, a gente vivencia tudo, a gente vê que o óbvio, né? A gente percebe o óbvio. Nenhum lugar é perfeito, nenhum lugar é 100% perfeito. Todos os países têm os seus próprios problemas. E é até legal porque eu passei a dar mais valor em muitas coisas do Brasil. É claro que com relação à segurança, não se compara, porque realmente você pode entrar no ônibus, você pode entrar no metrô, com o celular na mão, sem ter medo. Lógico também que não é mil maravilhas, mas sim, você pode ter menos medo, você pode ficar mais tranquilo com relação a isso. Ou então, o preço de algumas coisas realmente é mais justo, né? Você consegue pagar as coisas, você consegue comprar as coisas aqui porque elas têm um preço mais justo, se você for comparar com o preço do Brasil, de acordo com o salário mínimo do Brasil. Só que, por outro lado, também tem as suas desvantagens e tem a parte toda que você ficar longe da sua família, longe mesmo, assim, por um bom tempo, você passa, não sei, a dar valor mesmo nisso, do fato de você pensar que poderia estar mais perto deles, ainda mais depois com tudo isso que aconteceu dessa pandemia que ninguém esperava. Enfim, também é uma outra cultura e aqui você vai se deparar com costumes diferentes, com uma educação das pessoas diferente. Então, é isso. Acho que todos os lugares têm seus prós e contras. A próxima pergunta é: prefere aí ou Brasil? Eu acho que não existe mais isso de preferir. Eu gosto muito, muito de morar aqui. Gosto muito do fato de Lisboa em si, eu conseguir aproveitar muito do transporte público para ir para vários lugares. Como eu não dirijo, eu não tenho carro também, consigo ir para vários lugares. Então, a questão da segurança realmente também é um diferencial. Mas, de outra forma, aqui eu tenho que lidar com situações que, de repente, eu nunca teria que passar por elas no meu próprio país, entendeu? Enfim, aqui a gente é imigrante, então algumas leis, algumas coisas que a gente estava acostumada a ter mais segurança dentro do nosso próprio país, você tem que meio que dar adeus pra isso em um outro país. Eu acho assim que se algum dia eu tiver que voltar, não tiver só, mas se eu quiser também voltar pro Brasil, eu volto tranquila, de cabeça erguida, com aquela coisa assim, pelo menos eu tentei, foi ótimo enquanto durou, mas já não tenho mais aquela fantasia na cabeça, sabe? Depois, agora eu já moro aqui, já tenho um pouquinho mais de um ano, sei como funcionam as coisas, e agora eu também sei valorizar muitas coisas que antes eu não valorizava dentro do nosso próprio país. E aqui, assim, é porque aqui é um país menor também, né? Então, assim, existe corrupção também, é lógico que existe. Existe muita burocracia, muita coisa. Só que a gente não sente tanto assim quanto no Brasil. Eu acho que é isso. Se quiser vir com os pés no chão, vir com a cabeça aberta, vai ser com certeza uma experiência muito boa. Só que eu acho que também vai servir muito pra você dar valor em muitas coisas do seu próprio país. Enfim, eu acho que eu às vezes fico viajando demais em algumas respostas. Eu espero ter respondido tudo que vocês me perguntaram aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. E se tiver mais alguma dúvida, se tiver mais perguntas pra fazer, se quiser que eu faça uma parte 2 disso, não sei, deixa nos comentários. Enfim, se cuidem e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.